Não, é evidente que se ele sair, o Palmeiras vai ter um problema, que vai ter que encontrar outro treinador. Mas eu acho que não vai sair nada, não. Não acredito que saia, não. Aliás, eu não sei porque essa onda toda, não sei qual a dificuldade de um profissional que é elogiadíssimo pelo seu trabalho, vencedor do clube, comanda os maiores clubes do país e da América do Sul, recebe uma ótima remuneração, é amado pela torcida do seu clube. O que ele quer mais? Está cansado disso? Poxa, imagina se estivesse treinando um time que está sendo rebaixado, um time pequeno lá em Portugal. Se isso cansa, meu Deus, hein? Acho que o que cansa não é isso, não, cara. O que cansa é você pegar uma bucha de canhão, tipo, pegar um. Como agora o Ceni estava lá batendo cabeça até ontem com o Bahia para não ser rebaixado, Ah, com Mauro, derrotas que tiveram culpa dele também, sabe? posso só Ou o Ramon completar para você Dias, rapidinho? que O pegou um Paok, Vasco onde ele agora, cara. trabalhava, será que ele prefere a vida dele no Palmeiras cansativa ou do Paok, que Pois jogava uma é. vez por mês e tudo Olha, bem? eu, eu acho que falta um pouco de altivez aos clubes e aos torcedores brasileiros nessas horas. Isso é parecido com a história do Jorge Jesus, lá do Flamengo. O cara era amado pela torcida, ele meteu o pé, foi embora porque quis. Amigo, segue o seu caminho, acabou, o clube tem que seguir. Faz falta? Faz, mas que se dane, pô. Sabe? Se ele estiver insatisfeito, se ele não estiver feliz, ele tem todo o direito de seguir o caminho dele. Agora, se ele não está feliz no Palmeiras, que é um grande clube, que paga bem, que tem bons jogadores, que ganha títulos, porque ele é campeão, porque ele está no Palmeiras. Ele faz um ótimo trabalho, sim, mas ele está no Palmeiras. Se ele estivesse no Cruzeiro, que foi adversário de ontem, ele não seria campeão, ia brigar para não cair, porque não tem mágica. O Palmeiras oferece ao técnico uma condição ótima de trabalho, como o Flamengo ofereceu ao Jorge Jesus, para ficar no mesmo paralelo. É isso. Então, assim, se o cara está cansado, ok, sei lá, segue o caminho. Vai ser péssimo para o Palmeiras? Vai. Mas eu acho que o clube está acima, cara. O clube está sempre muito, muito, muito acima. O Palmeiras vai arrumar o técnico se ele sair, paciência. Agora, se o cara está cansado assim, imagina o Rogério Ceni, ele deve ter perdido uns 10 quilos ontem naquele jogo 4-1, né? Imagina o Ramon Dias, que jogou blazer para a torcida do Vasco. Vocês viram isso? Tirou o Isso, paletó e Blazer. pá, jogou para a torcida. Blazer Mas que com o escudo loucura. do Vasco. O Ceni foi na direção da torcida, batendo no braço, alucinado, vibrando mais do que quando era jogador de São Paulo e fazia gol, cara. Sabe por quê? Tirou um peso Impressionante. absurdo. Umas 10 bigornas estavam nas costas do cara. Porra, eu vou cair com o Bahia. Bahia SAF, Grupo City, cacete. Que roubada. Imagina a marca. Ceni rebaixou o Bahia. Mesmo que ele tenha herdado uma bucha do trabalho péssimo do Renato Paiva, o dele vinha muito ruim também. E aí ganhou ontem até então vice-líder Atlético, melhor do segundo, 4-1. Isso que deve cansar, meu amigo. Isso deve cansar pra caramba. Agora, treinar o Palmeiras, treinar o Flamengo, treinar o Atlético, os jogadores que tem, ganhando bem, eu acho que. Tudo bem que tem um desgaste, mas, cara, ninguém vai ganhar um salário que nem executivo da maior multinacional aí do país, ou do mundo, do planeta, ganha, sem ter um mínimo desgaste, gente. É inerente, você tem uma remuneração extraordinária. Eu acho que eles merecem ganhar, que ganhem muito dinheiro. É natural que tenha um desgaste. Agora, se isso cansa o ser humano, tem todo o direito de pegar e tomar uma decisão e parar. Eu só não gosto da novela. Acho que a novela, sinceramente, eu acho extremamente necessária e ofusca uma grande conquista do Palmeiras. Porque fica falando mais disso do que do título. Que foi um tremendo título. O Palmeiras foi o único time que, quando o Botafogo botou um anúncio na internet assim, a fotinho da taça, assim, olha, estou desistindo, não é para mim, tá? Eu não consigo. Meu negócio é Taça Rio. O Botafogo fez exatamente isso, gente. Foi um negócio patético, né? É, quem foi o Foi. único que levantou o dedo e falou, eu quero? Foi o Palmeiras. Opa, você não quer, amigo? Tô chegando, espera aí que eu tô vindo. Meteu 4-3 e virou. Quando perdeu pro Flamengo, não perdeu a cabeça. Quando ficou com menos homem contra o Fortaleza, foi buscar o empate. Pontinho valioso. E é lógico que tem muito de mérito dele. Ele é o grande comandante. Isso aí é inegável, ninguém está dizendo o contrário. Agora, eu duvido que ele vá ter, em algum outro país, em algum outro clube, a oportunidade de ser tão respeitado, tão admirado e tão amado pela torcida como ele é aqui no Brasil. A mesma coisa aconteceu com o JJ. Está lá no Arábia Saudita, passou pelo Portugal, foi xingado pela torcida do Benfica, que o detesta em grande parte, foi lá para o Fenerbahçe, quando saiu lá, o pessoal estava doido para ver ele pelas costas. Aqui ele era um deus. Mas ele quis sair. Enfim. Mas não sei se o Bom Abel olhar sabe, esse. Tirone. Não sei se o Abel sabe, mas ele pode ter uma carreira de sucesso ou não na Europa, ou para onde ele for, né? Mas ele tem emprego garantido no Brasil por mais 40 anos, né? Alguém precisa contar isso para ele também. Porque o técnico que faz isso aqui no Brasil, ele tem emprego garantido. Sim. Garantido, nos próximos 20 Se, anos. se Ah, tudo foi der lá para a errado Europa. daqui para frente, é só ele volta. É isso, Ninguém tá exatamente. nem aí se ele der errado lá no momento em que ele levantar o dedinho assim, estou a pensar em voltar para o Brasil. Vai São Paulo, Corinthians, Flamengo, vai todo mundo atrás
do exatamente. Abel Ferreira. Para sempre, é É perpétuo. É verdade, que nem perfeito. previdência privada. Previdência privada para sempre, sabe? Já venceu, assim, já tem, é forever, assim. Para Forever, sempre ele tem emprego no Brasil, até os 80 anos de idade. verdade. Ô, Mili, o Mauro falou sobre algumas cenas que a gente viu, e essa última rodada do Brasileiro, como ele foi, ela é muito rica nesses negócios, né, cara? Eu vi algumas que eu confesso que eu me emocionei. Essa do Rogério Ceni eu achei incrível. O Rogério Ceni enlouquecido, a torcida gritando o nome dele, ele batendo em cima do banco de reservas. Como o Mauro falou, o cara, meu, tirou 5 toneladas das costas naquele minuto, né, naquela hora. É uma cena muito impressionante. O Léo do Vasco, depois do jogo, chorando, falando que não conseguia brincar com a filha, que não sei o quê. Aí falou até dos camisas negras do Vasco, também é muito legal. E claro, as cenas terríveis lá que aconteceram no Santos, que incendiaram tudo e tal, mas o desolamento também são coisas muito fortes dessa última rodada de rebaixamento, né? São, nesse caso, ontem elas são até mais fortes do que a do título do Palmeiras, que já estava meio resolvido. O Palmeiras ganhou, o Palmeiras só carimbou o Sim, título, mas essas outras cenas, elas são muito sim. fortes, né? Agora vocês estavam falando, eu dei uma olhada aqui no UOL, tem uma outra cena muito bonita que está rolando agora, mas ninguém sai daqui não precisa ir lá ver, depois fica no UOL News. O Diego Sarza, o apresentador, ele estava com a camisa do Bahia, ancorando o programa. É lindo isso, sabe? Porque é um programa de política, não é um programa de futebol. E ele está lá, ele é torcedor fanático do Bahia, ele estava super tenso ontem, e o Bahia fez um milagre, né? Não é, o Bahia estava caindo mesmo vencendo durante algum tempo, né? Porque ele não dependia só dele. Então foi realmente assim para o torcedor, para a torcedora do Bahia, foi tirar. A reação é aquela lá que o Rogério teve, né? Acho que houve momentos assim, o Vasco estava caindo também, né? Até os 40 do segundo tempo era o Vasco que estava caindo. Foram 7 Então, vezes, Mili, que mudou. 7 mudanças. exatamente. Mudou 7 vezes. E tem essa maluquice, né, de todos os jogos ao mesmo tempo, que tem que ser mesmo, e você fica olhando, sabe? É muita coisa acontecendo junto. E é isso que é o futebol, né? A reação do Léo Pelé, a reação, assim, na torcida do Santos, tem gente que não consegue elaborar a tristeza, né? Só consegue elaborar a tristeza com violência. Então, a gente viu também essas cenas grotescas, né? Mas teve tristeza real, oficial, que é isso aí que a gente tem que sentir mesmo. Cair é doído demais, é doído demais. Mas não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Às vezes, a única maneira de fazer uma tábula rasa ali, sabe? Desestruturar o que precisa ser desestruturado. Ah, mas nunca caiu. Gente, assim, esse orgulho de nunca ter caído, ele não me convence muito. Tá, tudo bem, nunca caiu, legal. Mas assim, Fortaleza se orgulha da história de ter caído sim para a Série C. Acontece, a gente fracassa mesmo. E algumas histórias, elas são feitas de muitos fracassos, até o sucesso chegar, sabe? Até uma conquista chegar. Então, acho que tudo isso está dentro das histórias. O Santos vai voltar, claro que o Santos vai voltar, né? E não tem nada de errado com a tristeza. É para sentir mesmo. O que não dá para sair chutando tudo em volta, queimando o carro. Aí é só uma masculinidade que sai errada, sabe? Sai como violência. E isso é feio demais. Ô, Júlio, estamos vendo aí os gols do Santos, e aí, para ter uma curiosidade até quase mórbida, o Santos toma um gol esse aí é o do Bahia, desculpa, são os gols do Bahia. Daqui a pouco a gente vai rolar aí os gols do Santos, o gol do Fortaleza contra o Santos, aí estamos vendo o gol do Bahia, sim, foi 4-1. Teve um gol lá pro cobertura, que é o tal do gol que o Pelé não fez. O Santos toma um Esse gol. gol no finalzinho, 50 do segundo tempo, né? Mas esse gol, esse início de jogo do Bahia aí foi fundamental, Tirone, porque assim, se o Bahia tivesse caído, merecia também. Para mim, o Santos foi o terceiro pior time do campeonato, foi pior até do que o Goiás. E se bobear, o América jogou mais jogos bons do que o Santos. O Santos mereceu muito cair, muito, mas muito. O Santos teve um saldo de gols de quase menos 30, gente. Assim, o Santos mereceu pra caramba cair. Mas se o Bahia tivesse caído, se o Santos tivesse achado um gol lá contra o Fortaleza e o Bahia tivesse caído, também ia ter merecido. Porque vamos lembrar que na antepenúltima rodada perdeu em casa para o São Paulo, que nunca havia ganhado de ninguém fora de casa, né? E depois perdeu do América Mineiro rebaixado, gente. Então o Bahia e a Fonte Nova não estava lotada ontem não, hein? Não estava nem perto de lotada a Fonte Nova ontem. Você via vários pedaços em branco, as cadeirinhas verdes, né? Aquele verde bem característico lá da Arena Fonte Nova, né?
não sei qual que é o nome lá, o naming rights da Arena Fonte Nova, mas não estava lotado. O próprio torcedor do Bahia, boa parte deu uma abandonada ali. Nesse último jogo, ninguém estava acreditando que o Bahia pudesse se salvar, e ele se salvou, claro, porque fez a parte dele finalmente, mas também porque o Santos não fez a parte dele. Né? O Santos, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. Mereceu, como eu disse, cair. Mas com tudo isso, o andamento da rodada é muito importante. Se o jogo do Bahia começa ali no 0-0, o Atlético jogando bem, o Santos faz um gol, o Vasco faz um gol, o Vasco não demorou tanto para fazer. O Santos não só demorou, como levou 1-0. Agora sim, Possivelmente rolando o os gols Bahia de Fortaleza e Santos. de Fortaleza e Santos, né? Esse último aí foi aos 50, o João Paulo estava indo para o ataque, o Santos perde a bola e o Lucero percebe e toca por cobertura, mas não ia acontecer mais nada, o jogo estava completamente morto. O fato do Bahia ter começado muito forte o jogo e ter feito 1-0, teve várias chances para fazer outros gols, isso foi muito crucial. O andamento da rodada, quando essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, é muito crucial. Bahia faz 1-0, ele joga muita pressão nos outros, o Vasco dá uma respirada, o Santos é quem fica na espiral ali. O Santos, ele só sai da zona de rebaixamento em algum momento porque o Bahia leva um gol, porque o Vasco leva um gol, não porque ele faz alguma coisa. Né? Ele nunca consegue sair da zona de rebaixamento por méritos próprios, e aí no fim acabou ficando nela. E essa treta aí no fim, já passando a palavra, para mim é inaceitável, o Santos é reincidente, o Santos já foi punido de forma muito branda nesse campeonato, pelo que havia acontecido lá em junho no Santos e Corinthians, no mesmo estádio, as mesmas pessoas. As cenas de final de jogo são cenas de rebelião de presídio, os caras botando container na frente da polícia, tacando fogo em tudo, parece rebelião de presídio, é um negócio absolutamente inaceitável. Na minha opinião, o Santos deveria jogar a Série B inteira com o estádio vazio. A gente sabe que não vai acontecer nada disso, vai ficar lá 4 jogos, 5 jogos, tal, que é reincidente no mesmo campeonato. É uma vergonha completa, para mim não é aceitável. Ô Mauro, o Santos cai e a Mili falou, o Santos vai voltar. Eu até acho que vai voltar, mas não sei quando. Sinceramente, eu acho que a situação do Santos é bem complicada. Não tem dinheiro, o ano que vem não tem campeonato para jogar, vai jogar 2 campeonatos, o brasileiro e o estadual. As cotas de TV do Paulista já foram adiantadas. É uma situação bem difícil, que o Santos vai ter eleição nesse fim de semana. E com relação aos que não caíram, tem lição de casa para fazer. Todo mundo está aliviado hoje, né? O Cruzeiro escapou, o Vasco escapou, muito bacana, tal. Mas tem lição de casa para fazer. Esses times ficaram rondando por ali e a um passo de cair o tempo todo. São times gigantes. No caso específico do Vasco e do Cruzeiro, né, que são SAFs, o Vasco chegou com promessas, né? Um dos integrantes lá da empresa que comprou o futebol do Vasco, no ano passado disse, antes de um jogo contra o Flamengo, que era a última vez que os dois times se enfrentariam com aquela disparidade técnica existente, né? E, evidentemente, eles não fizeram contratações do mesmo calibre, né? Do mesmo peso. Então, assim, criou-se uma expectativa. No caso do Cruzeiro, menos, porque o Ronaldo nunca ficou fazendo promessas mirabolantes, né? Sempre falando dos problemas que o clube tinha, que a SAF teria herdado e seria difícil. Eu acho que, assim, no caso específico do Vasco, tem alguma coisa além, né? As contratações fracas, o time mal montado, trabalho muito ruim do Barbieri, e aí o Vasco entra no campeonato muito enfraquecido, começa muito mal, e aí muda o time radicalmente, não só a comissão técnica, como contrata muitos jogadores, e aí o Vasco passa a competir mais, né? Muda bastante com a chegada de alguns jogadores. Agora, o Vasco também fez uma força danada para cair, né? O Bahia e o Santos ajudaram. O Santos não ganha. Nos últimos 5 jogos, o Santos fez 2 pontos. E o Bahia caprichou muito para cair até essa vitória sobre o Atlético. Porque depois que o Vasco perdeu para o Corinthians, parecia impossível impedir a queda do Vasco, porque os jogos do Santos e do Bahia, os jogos que ainda seriam disputados por essas duas equipes, pareciam jogos em que eles poderiam pontuar. Pelo menos alguns pontinhos eles iriam fazer. E aí o Vasco não teria chance. Só que os dois pontuaram muito pouco, especialmente o Santos, e aí acabou salvando o Vasco. Acho que o Vasco escapa muito pela incompetência do Santos também, apesar de todo o esforço feito no segundo turno. Enfim, e com relação ao Santos, eu só insisto, vai ser anos complicados. Ainda no ano seguinte à morte do Pelé, com o brasileiro homenageando o Pelé o tempo todo, é um negócio terrível, né? Oi, fala, E Mili. acho que vale falar um pouco do que é óbvio, assim, ninguém cai da noite para o dia, né?
Claro, A o queda, Santos tá ela é cavando um uma buraco. construção. É uma construção, exatamente. Perfeito, é isso. O Santos está cavando esse buraco há alguns bons anos aí, né? Escapa aqui, escapa ali, quase escapou de rebaixamento no Campeonato Paulista nesse ano e no ano passado também. Não chegou nem à fase final. E agora aí, finalmente, foi rebaixado. Um negócio terrível pro A Santista. diferença, Ah, desculpa, segunda vez que eu faço isso, mas a diferença entre o Santos e os demais é assim: o Conselho do Santos, quem vota no Santos, pode tirar o Rueda. Quem vai tirar a 777? Quem vai tirar o é, City? Quem vai tirar o Texto? É isso. A questão do time ter dono é essa, né? o CEO lá do brasileiro, do Vasco, caiu também, né? Já foi espinafrado. Vamos ver o que vai ser a 777, que tem uma outra questão, né, dessa SAF do Vasco, que é uma SAF, vamos falar o português, é uma SAF caloteira. Contratou um monte de jogador, não pagou vários deles. Vários deles simplesmente não foram pagos, o Vasco não pagou. E tudo bem, tá aí, tem clube com grana devida do Vasco aí, o Vasco não pagou. Voltando a falar um pouco da parte de cima da tabela, ontem jogaram São Paulo e Flamengo no Morumbi, Mauro. 1-0 para o São Paulo. O São Paulo jogou bem e tudo mais. Mais um bom jogo do São Paulo, tinha jogado bem também contra o Atlético Mineiro. Mas tem um outro lado dessa história. Primeiro, o São Paulo, se você entende que a perspectiva para o futuro parece boa, embora continue devendo aí para os jogadores. E também do lado do Flamengo. Eu fui ao jogo ontem, estava no Morumbi. Eu me decepcionei muito com o Flamengo que eu vi em campo. Achei um time sem força. Não sei se no ritmo já de férias, não sei se por escolhas do Tite, mas não gostei. Modo banana, né, Maurão? Modo banana estava ativado lá Nossa. no último. Modo banana férias agora, né? Eles entram de férias antes do início das mesmas, né? Eles simplesmente entram de férias, né? O Flamengo é uma bagunça desgraçada, né? Vou te contar, né? O ano Se você passado tivesse teve levado isso também, não teve? Teve, claro, Ano depois dos passado títulos teve foi a isso. mesma coisa, é a mesma coisa. É a gestão do Marcos É. Braz e do Landim, é isso aí, cara. Paternalismo, passar a mão na cabeça do jogador, cobrança zero. Os técnicos são responsabilizados integralmente quando o time vai mal. Não que eles não tenham nenhuma participação, eles têm, mas não 100%. E bota tudo na conta dos caras, paga a multa, eles pegam, botam uma bolada no bolso, um abraço. E assim segue. Se o Tirone levasse um travesseirinho ontem para o Morumbi, certamente algum jogador do Flamengo pediria. Deitava no cantinho do gramado e puxava um ronco, porque estava todo mundo com a preguiça danada. O próprio São Paulo, no início, estava meio lento e tal. E depois percebeu, esses caras não querem nada, foi lá, meteu o gol e não correu nenhum risco, não teve nenhum. Um jogo fraco, monótono de um time que não tem o menor constrangimento de fazer o que faz o time do Flamengo. Um negócio bem constrangedor para quem observa. É um sinal de que o Tite vai ter um trabalho grande pela frente. Né? Agora vai tudo depender de que maneira eles vão se movimentar no mercado, os jogadores que vão ser dispensados, como é que eles vão lidar com alguns atletas especificamente. Eu acho que tem dois caras bem problemáticos aí. Um deles é o Gerson, que virou jogador de freestyle. Outro dia, alguém escreveu isso aqui na rede social, eu achei bem interessante a definição. Mais preocupado em um toquinho de lado, uma firuda, do que ser um jogador competitivo. Eu considero, inclusive, um tremendo desperdício, porque é um jogador que tem muitos recursos, é um bom jogador, bom controle de bola, chuta bem de média distância, é um cara forte, protege bem a bola. Ele tem tudo para ser um meio-campista, se for combativo, né? E mais objetivo quando tiver a bola nos pés, muito bom. Um jogador de um nível bem alto. Mas a cabecinha parece que é bem pequena, né? Porque assim, joga de uma forma inconsequente. É impressionante, impressionante. Aí o técnico tem que ficar corrigindo isso. Entra um, sai outro. E o Gabriel, que ontem não jogou, porque ficou fora, está com uma lesão, né, com problema.